Olá, boa noite a todos. Na verdade, aqui é noite, aqui em Natal já é noite. Para quem não me conhece, eu sou a pastora missionária Sayonara Barros e eu estou aqui na noite de hoje, nesse dia de verão, nesta noite de verão, 21 de dezembro de 2024. E eu estou aqui na noite de hoje para trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. É uma palavra maravilhosa, porque a palavra do nosso Deus é uma verdade que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, não é? Que nos salva, porque a palavra de Deus ela é viva. E eu sei que o Espírito Santo do Senhor vai falar grandemente na noite de hoje, vai falar ao seu povo, trazendo discernimento, entendimento, sabedoria, para conversar conosco. Amém, amados? E a palavra que o Senhor nos deu está no livro de Lucas, no capítulo, capítulo 3 do livro de Lucas, do versículo, vou ler a partir do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 14. E boa noite, meu irmão, a paz do Senhor. E é uma palavra que eu gosto muito porque fala acerca de João Batista. E João Batista, ele foi o último profeta, né? O João Batista, ele foi o último dos profetas do Senhor. A partir dali nós tivemos os apóstolos juntos de Jesus. E ele foi a voz que foi levantada, a voz que clama no deserto, para preparar o caminho de Jesus, para preparar o caminho do ministério do nosso Senhor, do Messias esperado. E essa palavra é uma palavra muito bonita, muito profunda, e eu quero conversar com vocês na noite de hoje acerca desse texto. Então, vamos ler? A paz do Senhor, Anderson. Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 1. João Batista proclama a palavra. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. E então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Pois em todo vale será, pois que todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. E João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Rasta de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, aleluia. E todo aquele que não der bom fruto será cortado e jogado ao fogo. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem possui o que comer, da mesma maneira reparta.
Chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados e indagavam: Mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. E então um grupo de soldados lhe inquiriu: E quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: A ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. Amém? Amados, essa é uma palavra poderosa. Essa é uma palavra tremenda e que eu amo muito, porque aqui o Senhor começa a nos falar acerca do batismo. E o batismo, ele é muito conhecido por todos nós, mesmo quem não está na religião evangélica, né, quem não está na igreja evangélica, foi batizado normalmente ali na igreja católica. E tem aquele batismo ali do recém-nascido, né, na água batismal, que derrama ali um pouquinho de água na cabeça do bebê. Mas a verdade é que o batismo bíblico, ele tem todo um significado. E na palavra, o Senhor nos fala que João foi convocado por Deus para fazer um batismo de arrependimento. Todos nós, quando chegamos na igreja, e ali o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas e a trazer o desejo de receber a Jesus, e ali os pastores, eles convocam o povo que está na igreja e perguntam se tem alguém que queira aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E você ali levanta a mão, e aí depois o correto é que você seja discipulado, que você seja ensinado acerca de preceitos bíblicos básicos, como o significado do batismo. Amados, muitos estão na igreja, foram batizados, mas por não entenderem o real significado do batismo, simplesmente passaram por um banho de água dentro de uma piscina refrescante. Nada mais que isso. Porque, meus queridos, o batismo, quando você entende verdadeiramente o sentido do batismo, você entende que ali você está sendo lavado por aquela água. Porque você está sendo lavado em arrependimento. Você consegue entender que tudo que você viveu até aquele momento, fora da presença de Deus, fora do discernimento do Espírito Santo, fora da direção dada pela palavra, você consegue enxergar uma boa parte dos teus erros. Você sabe que você pecou, você sabe que quando você estava naquela vida, na vida do mundo, nas baladas, nas festas, nos namoros irresponsáveis, né? Na noitada, você vivia uma vida vazia, sem propósito, sem a presença de Deus, você vivia as suas vontades. Mas chega um momento que as nossas vontades, elas ficam vazias. E a nossa vida começa a ficar vazia e aí a gente começa a buscar algo que a gente de início não entende bem o que é. E o que nós estamos buscando é a presença de Deus. Em algum momento você vai parar dentro de uma igreja. Na maioria das vezes levado pela dor. E ali você começa a ouvir falar desse Jesus. E você é tocado e você entende que você precisa se batizar. Mas você precisa entender. Aquele que verdadeiramente é tocado pelo Espírito Santo. Ele começa, a paz do Senhor, Flávia, boa noite, minha irmã. Quando você é tocado pelo Espírito Santo, nós estamos falando, Flávia, acerca da palavra que está em Lucas, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14, o significado do batismo, tá? E quando você aceita verdadeiramente a Jesus e o Espírito Santo começa a trabalhar em você, tudo aquilo que você fez de errado no passado começa a ter um peso diferente. Você começa a sentir o peso do teu passado. E você começa a querer se livrar
de tudo aquilo. Você quer tirar a carga de cima de você. E você sente um arrependimento profundo. E aí você entende que tudo aquilo que você fez, você precisa entregar a Jesus. E você precisa ser lavado por Cristo. E aí quando você deita nas águas batismais e você ressurge, você está renascendo da água e do Espírito. Da água porque você foi lavado diretamente da água que veio do trono de Deus e te lavou para tirar aquela sujeira. E te banhou para tirar a sujeira do pecado. E você renasce do Espírito, porque então você abre a sua alma para Jesus. Você abre o seu coração, você abre o seu espírito para Ele. Mas muitos estão passando pelas águas batismais sem entender o que significa verdadeiramente o arrependimento. Muitos estão indo para as águas batismais e estão saindo dali tendo tomado um banho de piscina. Porque não entenderam o significado verdadeiro de receber o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador das suas vidas. Porque quando você faz o Senhor Jesus Senhor da tua vida, você não caminha mais por tua vontade. Você não faz mais segundo as tuas vontades e os teus desejos. Você não segue mais a tua cabecinha, mas você segue a direção do Espírito Santo. Percebam que aqui na palavra, né, quando as pessoas chegavam para João Batista e eram confrontados ali, eram confrontados pelo seu pecado, porque João Batista ele não tinha medo de falar. E é o que está faltando a muitos pregadores hoje em dia. É a coragem para falar, para dizer, está errado. Você precisa se arrepender. Porque Jesus não passa a mão na nossa cabeça no pecado. Ele não passa. Jesus não está no pecado, Jesus não está na mentira, Jesus está na verdade. É sim, sim. Não, não. O que estiver além disso pertence a Satanás. Então não adianta você querer ficar em cima do muro. Quando as pessoas chegavam para João Batista e perguntavam, Senhor, o que devemos fazer? É isso que o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, é isso que você passa a fazer. Porque o Espírito Santo é quem te convence da verdade, do pecado e do juízo. Você vai ter ali o teu pastor para te direcionar, para te ajudar no entendimento da palavra, para te aconselhar, para te ensinar. E vai ter momentos que você não vai aceitar aquilo que ele está falando, mas aí você se coloca na presença de Deus e você pergunta ao Espírito Santo se aquele direcionamento, aquele conselho foi correto, foi adequado. E ali o Espírito Santo te quebranta e vai trabalhando em você e vai te mostrando a verdade, porque esse é o papel dele. Quantas vezes a minha pastora me confrontava fortemente naquilo que eu pensava, naquilo que eu estava fazendo, e ali muitas vezes eu com raiva, eu ficava ali e eu olhava para ela e dizia, eu vou perguntar a Jesus. E ela olhava e ela dizia, vá, pergunte a ele, porque é ele quem vai mostrar para você. E eu ia e perguntava a Jesus e o Senhor me mostrava que aquela direção que tinha sido dada não tinha sido ela, mas tinha sido o Espírito Santo falando através dela. E nós precisamos ter essa humildade, nós precisamos ter esse discernimento de buscar no Espírito Santo a verdade. Não fique só com a palavra do homem, mas fique sobretudo com a palavra de Deus aqui. E a direção do Espírito Santo, mas também aprenda a respeitar os seus pastores. Aprenda a respeitar aqueles homens e mulheres de fé que Deus colocou no teu caminho para te direcionar, para te ensinar, para te ajudar. Mas voltando à palavra do batismo, existem muitos que estão na igreja e tomaram banho de piscina porque não se arrependeram verdadeiramente. E não estão frutificando, não estão dando o fruto do arrependimento. E Sayonara, o que é o fruto do arrependimento?
muito simples, a mudança de comportamento. Se você se batizou e você confessou a Jesus e não houve uma mudança de comportamento em você, e você não se sente diferente, você não recebeu o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele não trabalha em vaso sujo, ele não habita em templo sujo. Existem muitos dos meus irmãos que estão na igreja do Senhor, mas não se permitiram serem transformados em templo do Espírito Santo. Estão na igreja, mas antes estivessem no mundo. Por quê? Estão na igreja com um pé no mundo e um pé na igreja. E não se pode servir a dois senhores. Porque o Senhor Jesus disse: você vai desagradar ou a um senhor ou a outro senhor. Não tem como você servir a Deus e a Satanás. É impossível. E, embora Satanás aceite te dividir com Deus, Deus não aceita te dividir com Satanás. Não existe ficar em cima do muro quando se trata de Deus. Ou você pula definitivamente para o lado do Senhor, se abre porque eis que eu bato a porta. Ou você permite que eu entre e trabalhe grandemente na tua vida, te libertando de todos os demônios que te perturbam, trabalhando, te santificando, te purificando, te mostrando a verdade, endireitando as tuas veredas. Ou atenta, porque o meu machado está à raiz da tua árvore. O meu machado está para te cortar fora. O meu machado está para te lançar fora no fogo. Assim diz o Senhor. Então, não queiram estar na presença de Deus mentindo para si próprios, porque o Senhor, ele é luz. E ele é uma luz que traz à luz tudo que está oculto nas trevas. Você não pode se esconder de Deus. Você não pode esconder dele toda a lama do pecado. Entendam o seguinte, que quando você verdadeiramente se arrepende e Deus te lava, o teu passado é lançado no mar do esquecimento. Quando você verdadeiramente recebe a Jesus, ali, diante do teu arrependimento, você é perdoado de todos os teus pecados até aquele dia. Você foi perdoado de tudo, absolutamente tudo. Satanás não vai ter mais legalidade na tua vida para estar te acusando. Mas tem um detalhe. Jesus sempre disse: vai e não peques mais. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus vai começar a te mostrar não só aquilo que você tem a consciência de que pecou, e todos nós sabemos de coisas que fizemos de errado. Sabemos que mentimos, sabemos que pegamos alguma coisa que não é nossa e ali foi um furto. Ah, mas foi só uma caneta. Sabe aquelas canetas Bic? Eu nunca vi nada para ser tão furtado como caneta, né? Você pega, mas tem gente que tem o hábito de pegar a caneta, a borracha, o corretivo, o lenço que tá jogado. Tudo você tem ali um espírito de roubo te acompanhando. E aí o Senhor começa a trabalhar na tua vida e vai mostrando que tem alguma coisa errada ali, e você vai sendo santificado, vai sendo purificado, e você vai sendo liberto, e você vai tendo uma mudança de comportamento. Se você mentia, você não mente mais. Se você falava muito palavrão, você já não fala mais. Não é falar pouco, é não fala. Se você gostava de namorar, era namorador e tinha relação sexual à vontade, o Senhor começa a te fazer entender que isso não está de acordo com Ele, que isso desagrada a Ele. Você começa a entender a palavra que você só pode ter relação sexual dentro
da santificação, dentro da proteção, do leito matrimonial, e aí você começa a buscar no Espírito Santo a força para se manter em santificação e para honrar o teu leito matrimonial, para honrar o teu templo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, e não adianta você estar se sujando na lama do pecado e querer que o Espírito Santo habite em você, porque ele não vai fazer isso. E aí, se você se masturbava, se você olhava pornografia em vídeos da internet, se você gostava de jogar, né, jogos de aposta, se você tem algum vício, o Espírito Santo vai te mostrando todas essas coisas. E você vai sentindo um incômodo profundo, e você sente aquele arrependimento profundo, e você pede perdão, você pede perdão a Deus, e ali o Espírito Santo vai trabalhando para ir te libertando. Mas esses são os frutos do arrependimento. Lembrem que Zaqueu, quando ouviu a palavra do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus foi jantar junto com Zaqueu naquela noite, Zaqueu olhou para Jesus e disse: Senhor, a todos aqueles a quem eu prejudiquei, eis que eu devolverei 4 vezes mais. E o Senhor Jesus o que disse? Louvado seja o Senhor, porque nesta noite houve salvação nesta casa. Porque Zaqueu se arrependeu, e o fruto do arrependimento é que ele iria devolver 4 vezes mais a todos aqueles a quem ele tinha prejudicado. Percebam que o trabalhar do Espírito Santo foi tão tremendo que ele sabia exatamente a cada um que ele tinha prejudicado. E ele devolveu. E ali ele encontrou o quê? Salvação. Porque não adianta você simplesmente estar na igreja e dizer que foi batizado e dizer que confessou a Jesus, porque não é isso que vai te salvar. Existem muitos que estão na igreja que tomaram simplesmente um banho de piscina. Não receberam Jesus verdadeiramente nos seus espíritos. Por quê? Porque não tem como você receber Jesus verdadeiramente no teu espírito, receber o Espírito Santo em você e você não ter mudança de comportamento, não ter frutos do arrependimento. E o Senhor diz que todos aqueles que não tiverem frutos de arrependimento, o machado dele estará à raiz da árvore. E essa árvore vai ser cortada e vai ser lançada fora. Porque passaram céus e terras, passaram céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ele irá endireitar as veredas, ele irá aplanar os montes, ele irá aplanar os vales, ele irá endireitar tudo, ele colocará tudo reto, tudo no devido lugar. E aquele que se recusar a frutificar será lançado fora. O que significa isso, Sayonara? Todo aquele que recusar ao Senhor Jesus, todo aquele que persistir em não receber ao Senhor na sua santidade, em não mostrar frutos de arrependimento, a não se dobrar diante da palavra e da vontade do Senhor e buscar alinhar a sua vontade à vontade de Deus, esse será lançado fora. Esse não encontrará salvação. Amados, não é placa de igreja que vai te salvar. Não é o fato de estar sentado no banco da igreja 50 anos que vai garantir a tua salvação. Vai ser a tua rendição a Cristo. Vai ser o você fazer dele verdadeiramente Senhor da tua vida. E aquele que faz Jesus Senhor da vida dele se torna como Paulo. Eis que já não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Eis que já não sou mais eu, mas sou escravo de Cristo. Por quê? Porque o Senhor manda e eu obedeço. O Senhor manda, eu obedeço. O Senhor manda, eu obedeço. Tem muita gente que está na igreja desejando estar lá pelas bênçãos que o Senhor tem para dar. Está lá porque está vivendo um momento de prova, um momento de dor,
ou porque ouviu falar que se você for para a igreja e pedir a Jesus, ele vai te dar, ele vai te abençoar. E o Senhor está aqui para dizer que ele abençoa. O Senhor se alegra grandemente em abençoar o seu povo. O Senhor Jesus, quando orou pelos seus apóstolos, isso está lá no livro de João, mais ou menos na altura ali do capítulo 17, quando o Senhor está nos últimos momentos conversando ali com os apóstolos antes dele ser preso, ele diz aos apóstolos: orem e peçam ao Pai em meu nome, e ele lhes dará. Partilhem da minha alegria, porque a minha alegria será plena quando vocês pedirem, e aquilo que vocês pedirem em meu nome lhes for feito e lhes for dado. Amados, o Senhor se alegra em nos abençoar, mas percebam o seguinte, que ele vai abençoar. Na verdade, a bênção será uma consequência da vida de entrega que nós tivemos com ele. Não sou eu que vou correr atrás da bênção, mas a bênção é que virá atrás de mim por consequência da minha obediência. Porque se eu sirvo a Jesus, se eu caminho retamente, se eu procuro dentro da palavra entender o que é a vontade do Senhor, se dentro da oração eu busco a face de Deus e eu busco a liderança do Espírito Santo para estar me mostrando aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que alegra o coração do Senhor, aquilo que entristece, se eu me desvio do pecado e se eu resisto a Satanás, se eu busco a santidade, se eu estou em obediência a Cristo, a bênção virá por consequência. Por quê? Porque a minha vida vai estar alinhada com a vontade do Senhor. Não tem como a minha vida estar desalinhada da vontade dele. Se eu estou em obediência a ele, porque eu vou fazer aquilo que ele quer que eu faça. E se eu vou fazer aquilo que ele quer que eu faça, por consequência, eu vou ser abençoada. Não tem como fugir disso. Eu vou ser próspera em tudo aquilo que eu fizer. Eu vou ser vitoriosa em tudo aquilo que eu fizer. Agora, o que acontece? Tem muito crente que está dentro da igreja, tá fazendo as coisas erradas, dentro da sua empresa, tá negando imposto de renda, quando o Senhor disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Tá prejudicando os seus trabalhadores, está cobrando valores abusivos, 2 pesos e 2 medidas dentro dos seus negócios. Está sendo desonesto, está sendo corrupto. Aí você é um funcionário, está colocando atestado falso na empresa, prejudicando o teu patrão. Você está levantando falso acerca do teu colega de trabalho porque você quer subir de vaga, quer subir de posto, na verdade. Né? Você quer tomar a vaga dele. E aí você não tem competência para ser promovido. Aí você quer derrubar o seu coleguinha para subir e tomar o lugar dele. Aí você tá num círculo de amigos, né? E você tá ali ainda precisando de libertação e você tá atormentado com o demônio da contenda e você ama uma fofoca e aí você começa a fofocar da vida do seu coleguinha e aí você começa a lançar aquelas sementezinhas de contenda, né? Fulaninha, você ficou sabendo, Marinha, do que foi que Joaninha falou? Mulher, tu não sabe do babado. Babado vai ser quando ao invés de subir para o céu, depois de 50 anos esquentando o banco na igreja, você descer de tobogã para o inferno. Aí você vai ver o babado lindo na eternidade. Gente, nós precisamos ter a nossa vida alinhada com Cristo. Não queiram ser abençoados por Deus fazendo coisas erradas. Aí você quer ter o seu casamento abençoado, mas você não posiciona como a mulher de Provérbios 31 dentro da tua casa. Você não cuida do teu marido. Você
não cuida dos teus filhos, você é preguiçosa e fica só na casa da vizinha fofocando com ela, falando da vida de A e de B que vai passando na rua. Você não educa os teus filhos, não acompanha os teus filhos ali adequadamente, aí depois os teus filhos se perdem na droga e você não sabe por que foi. Aí, que mais? Você quer ter o seu casamento ali abençoado, a sua vida abençoada, né? Os seus negócios abençoados, mas você está no adultério. Você quer ter um casamento maravilhoso, mas antes de casar, ao invés de casar em santidade, você já fornicou ali, né? Teve relação sexual antes do casamento, porque primeiro você tem, né, que fazer o test drive, tem que provar para ver se está adequado ali, se tem a compatibilidade. Então você começou errado, quer seguir errado, quer tentar emendar, mas o Senhor, ele não faz emenda. O Senhor não coloca pano novo em vestimenta velha. O Senhor não é um Deus de remendo. O Senhor é um Deus de fazer tudo novo. E você precisa se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, confessá-los, para abrir espaço para o Espírito Santo fazer tudo novo na tua vida, criatura. Porque nosso Deus não é um Deus de remendo. Nosso Deus não é um Deus de pelo menos. E você precisa entender verdadeiramente. Você foi batizado? O Espírito Santo está habitando em você? Porque nós temos irmãos e irmãs dentro da igreja que se dizem cheios do Espírito Santo, mas estão ali com o espírito de adivinhação, estão com o espírito de contenda, estão com o espírito de fofoca, estão com qualquer outra coisa, menos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em vaso sujo. E você quer saber se a sua vida está limpa ou está suja? Comece lendo a palavra. Não encontre desculpas, mas seja confrontado pela palavra. Pergunte ao Espírito Santo e ele vai dizer a você. Ele vai dizer a você. Permita-se arrepender. Permita-se ser feito verdadeiramente coisa nova, renascer em Cristo, porque tem muitos que não nasceram de novo. E precisam nascer de novo, não é se converter de novo, porque não existe se converter de novo, você se converte uma única vez. Ou você se converte a Cristo verdadeiramente, e aquele que foi convertido em Cristo não se desconverte. Ele pode apostatar, mas ou você renasce verdadeiramente em Cristo, ou não renasce em Cristo. Ou você se arrepende e frutifica no arrependimento, mudando o teu comportamento verdadeiramente, ou você vai ser lançado fora, porque eis que o Senhor Jesus está às portas. Eis que o Senhor está chegando e o tempo é curto. Além disso, eis que o Senhor pode estar chegando para você hoje. Porque nenhum de nós sabe o momento em que o Senhor nos levará. Nenhum de nós sabe o momento em que a gente vai pegar aquele trem que vai nos levar para a eternidade. A morte não avisa quando ela chega. E de repente o Senhor Jesus pode estar voltando para você daqui a 5 minutos. Então, meus amados, entendam que o batismo não é um banho de piscina. Você precisa entender com toda a sua alma, com todo o seu ser, aquilo que você está fazendo e o que significa verdadeiramente viver em Cristo. Caminhar com Cristo não é um passeio pelo parque. Caminhar com Cristo tem choro. Caminhar com Cristo tem dor. Caminhar com Cristo tem espinho. Caminhar com Cristo tem cravo.
Caminhar com Cristo tem coroa de espinho no começo, porque também tem cruz. Só que a nossa cruz nós vamos trocar por uma coroa de glória. Se formos fiéis, se permanecermos fiéis até o final. Não adianta você dizer que tem Jesus na tua vida e o teu comportamento não refletir ao Senhor. Eu não estou falando que você tem só que falar dele. Se você estiver de boca fechada, o teu comportamento revela Jesus? Pense a respeito disso. E lembre que naquele grande dia, quando você estiver diante dele, as desculpas não vão te justificar. Com o Senhor é sim, sim, não, não. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos que com o Senhor certo é certo e errado é errado. Não existe meio certo, não existe meio errado. Não existe meia verdade. Ela é uma mentira por completo. O caminho com o Senhor é estreito, amados. A estrada é estreita e a porta, ela é estreita. Poucos passarão por ela. Muito poucos. E o Senhor fala isso na sua palavra. Então, que possamos entender, olhar para nós verdadeiramente, sabe? E compreender se nós realmente fomos batizados, se realmente recebemos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo de Cristo em nós. Não tem como você receber a Jesus verdadeiramente e você não receber o selo do Espírito Santo em você. Se o Espírito Santo não está em você, se esse selo não está em você, então você não está em Cristo. Simplesmente não está. E é sobre isso que o Senhor queria conversar conosco na noite de hoje. O verdadeiro sentido do batismo, que não é à toa que é chamado de batismo de arrependimento. Arrependei-vos. A mensagem do Senhor continua a mesma, desde João Batista. Na verdade, desde antes dos antigos profetas. Arrependei-vos. Arrependei-vos e arrependei-vos. O céu não é uma praça pública que qualquer um entra e senta e fica nela. Não. A casa do Pai tem regras e lá só entra quem estiver alinhado, quem estiver santificado, quem estiver verdadeiramente com Ele pronto para viver debaixo das regras dele. E nós precisamos começar a mostrar o quão pronto estamos aqui, enquanto estamos aqui. Amém? Então, meus amados, era sobre isso que nós queríamos conversar, que o Espírito Santo queria conversar com vocês na noite de hoje. Não mintam para si próprios. Não mintam. Olhem para si com verdade, com temor de Deus. E se por um acaso vocês entenderem que, poxa, meu comportamento não mudou, eu preciso de ajuda, Senhor, me ajuda. Façam uma renovação de batismo. Busquem esse comprometimento profundo com Cristo. Busquem uma renovação do batismo. Busquem viver esse momento de confissão para receber verdadeiramente o Espírito Santo em vocês. E a partir daí, abram espaço para o Espírito Santo transformar as suas vidas. Porque se você passa 24 horas pensando só nas coisas da carne, só no desejo da carne, na tua necessidade de dinheiro, na tua necessidade de um companheiro, na tua necessidade de sexo, porque você não consegue ficar sozinho, e você respira
só as coisas da terra, o teu galardão vai ser o da terra. Você não está conectado com o céu. Porque todo aquele que está no Espírito Santo, apesar de estar na carne, ele respira as coisas do céu e a vontade do Espírito. Então se rendam à vontade do Espírito. Amém? Que Jesus os abençoe e os guarde na noite de hoje, ao longo deste final de semana, desse dia de sábado maravilhoso. Que essa palavra tenha conversado com vocês, que vocês possam olhar para si mesmos e entender o quão alinhados vocês estão com o Espírito Santo, ou se verdadeiramente vocês ainda precisam nascer de novo, né? Porque disso depende a salvação, disso depende a tua vida na eternidade, porque todos nós vamos viver na eternidade. Nós não somos eternos, né? Porque só Deus é eterno, mas nós vamos viver para além daqui uma vida na eternidade, seja com Deus, na presença dele, na cidade santa, no paraíso, ou seja, queimando verdadeiramente naquilo que a Bíblia chama de inferno, que é a maior dor, porque ali há a ausência completa de Deus. Amém, amados? Que Jesus os abençoe, abra as vossas mentes em discernimento, porque o trabalho de convencimento é dele, não é meu. Busquem o Espírito Santo, busquem a Jesus enquanto é tempo, porque só ele salva, cura e leva para o céu, porque só quem tem um céu para dar é ele. Não sou eu e não é nenhum pastor, é ele. Amém? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.